A todos, bom dia, sejam bem-vindos a este terceiro programa dedicado às eleições autárquicas 2021 no Concelho de Sines. Esta semana estamos a receber os candidatos, a conhecer as suas propostas. Na próxima semana viajamos de Alcácer do Sal até Odmira para realizar debates em todos os concelhos e na semana seguinte vamos ouvir as propostas para as três juntas de freguesia da região, Vila Nova de Santo André, ou Santo André, Porto Covo e também Sines. Mas hoje recebemos o António Brás, do Movimento Alternativa Independente Siniense Mais Sines. António Brás, bom dia. Muito obrigado por cá estares connosco e pedi-lhe antes de tudo que nos explicasse como é que surgiu este movimento independente e qual é o objetivo. Antes disso, permita-me 3 breves notas. Primeiro, desejar um bom dia a quem nos está a ouvir, seja via Facebook, seja através da rádio. Dizer que nós tivemos uma experiência interessante com este tipo de diretos, quando apresentámos as nossas propostas, porque normalmente há uma ideia feita de que as pessoas não ligam muito ao que se passa, que não acompanham muito. Não é essa a realidade. Nós constatámos isso, quer diretamente, quer depois posteriormente. Estas coisas levam muita informação às pessoas e também demonstra que as pessoas estão interessadas em saber e acompanhar e participar naquilo que se passa na sua terra. Depois, quero também agradecer à Rádio Sines esta oportunidade que dá, não só a mim, mas a todos os candidatos, termos aqui mais uma plataforma de podermos apresentar o que é as nossas ideias. Última nota, uma nota pessoal. É com muito prazer que volto aqui à rádio. Fui aqui durante alguns anos com muito prazer e com muito gosto. Tive aqui um programa com outras pessoas. E fui também comentador durante 2 anos, portanto, em 2 eleições autárquicas distintas, fui comentador. E quero aqui fazer uma homenagem, quer às pessoas que estavam cá, quer a vós que continuam cá, que isto nem sempre acontece. Isto que eu vos vou dizer, e conheço isto por outros colegas meus, e tive essa experiência eu próprio noutros meios de comunicação social. Nos anos que estive aqui nesta rádio, nunca, em circunstância nenhuma, ninguém me telefonou nem a pedir aquilo que devia dizer, nem a proibir-me daquilo que devia dizer, e nem a posterior de me dizer que não devia ter dito isto. Não. Democracia total e transparência total. Isto não é de só menos nos tempos que correm. Respondendo à questão do movimento. Como é que surge o movimento? O nosso movimento surge há sensivelmente 1 ano atrás e que vai resultando do que vamos sentindo, portanto, do descontentamento que existe com a atual governação local. Vai surgindo um grupo de pessoas que vão manifestando esse descontentamento e que são pessoas que têm, e se olharem para as nossas listas, a verificação isso, são pessoas que têm um passado associativo, são pessoas que têm um passado de participação cívica na sociedade, e surge de um princípio, enfim, que para mim acho que é o princípio fundador do nosso movimento, que é a partir do momento em que nós percebemos que está a acontecer uma coisa que é única. Ou seja, apercebemos que estamos neste momento a correr o risco de deixar aos nossos filhos uma cidade pior do que aquela que recebemos dos nossos avós. E isto só acontece em 2 circunstâncias. Isto só acontece quando há guerras ou quando há cataclismos. E neste momento nós não estamos em guerra, nem houve nenhum cataclismo, mas parece-me a mim que a cidade que nós estamos preparados, o concelho que nós estamos preparados para deixar a futuras gerações é pior do que aquela que nós tínhamos há 15, 20, 30 anos atrás. E esse, diria eu, que foi o clique, que foi o momento que nos levou a avançar. Depois isto resulta do quê? Resulta de, ao longo deste, sensivelmente 1 ano, foram 9, 10 meses, ouvimos muita gente, porque nós entendemos que, ao contrário dos partidos, os movimentos têm uma particularidade, ou pelo menos devem todos ter uma particularidade, que é, nós devemos ir à sociedade perceber quais são as carências, quais são os desejos, quais são os anseios da sociedade. Devemos ter, nós, movimento, com base nisso, uma visão estratégica para o Concelho de Sines e para a região e para o país, aquilo que pretendemos. E depois o que é que temos que fazer? Temos que voltar à sociedade, validar a nossa visão de acordo com aquilo que foram as manifestações das pessoas e depois, em conjunto, procurar as ações que nos conduzam a as ações que nos conduzam a esses destinos. E este trabalho foi feito. Findo este trabalho, constatámos aquilo que hoje continuamos a acreditar, que há uma maioria de pessoas que não se revê na atual governação e que está disponível, e não quero com isto dizer que garantidamente votarão em nós, mas que está disponível a
encarar outro tipo de governação feita de outra forma. António Paz, os partidos têm um eleitorado base, o movimento não tem, porque parte do zero. Onde é que se vai posicionar? Vai tentar tirar o Partido Socialista alguns eleitores, ou PSD, ou CDS, a CDU? Onde é que se posiciona? É uma leitura que obviamente todas as pessoas fazem e que nós faremos também. E ao longo das nossas reuniões e quando fomos cimentando aquilo que era o movimento, eu por vezes interroguei-me, fizemos esta discussão interna, se o nosso movimento se posicionava, e temos esta tendência, é uma tendência que já está ultrapassada, mas que é assim, nós fomos educados assim. Se o nosso movimento era mais de direita, se era mais de esquerda, e também tínhamos essa questão, que penso que é um pouco por aí que o Joaquim Braga me está a colocar a questão. Nós constatámos uma coisa, e eu verifico isso mesmo em relação a mim, nós constatamos que temos algumas políticas que são manifestamente de esquerda, por exemplo, a questão da habitação, e que temos outras políticas que não são de esquerda, que são tendencialmente de direita. Se me perguntarem a mim se eu forçosamente tinha que encaixar o movimento em alguma destas tendências, ou alguma, não lhe consigo dizer. Não lhe consigo dizer. Agora, sei fazer uma análise política que todos fazemos, e eu mal ficaria se tivesse aqui andado há alguns anos a fazer análise política e não o fizesse também. Eu penso que neste momento Sines tem sobra das últimas eleições um eleitorado considerável, são 1000 votos, 1000 e poucos votos, que é o eleitorado do Sim. Para algum lado eles irão. Creio que haverá uma parte de eleitorado que não é necessariamente PS, mas são pessoas que se revêem no PS e que votaram PS, que fruto do descontentamento atual, que esses votos migrarão para outras candidaturas, entre as quais a nossa. E depois, Sines sempre tivemos uma coisa muito curiosa. Sines nunca conseguiu ter uma direita que convencesse. Largos vão os anos em que tivemos, em que o PSD em Sines teve vereadores e teve alguma expressão. Portanto, temos estes 3 tipos de eleitorado, que é o eleitorado mais direita, que é o eleitorado que não se revê na atual governação do PS, o eleitorado que era do Sim, também algum decréscimo que o eleitorado da CDU tem vindo a sofrer nos últimos anos, não sei se é uma tendência que se manterá ou não. E depois temos uma coisa muito importante, e que para nós, efetivamente, nós como movimento tentámos e fizemos um esforço muito grande e acho que tivemos sucesso. Eu acho que neste momento aí já podemos falar de sucesso. Nós quisemos trazer para a política, não para a política partidária, porque por vezes não há essa distinção entre o que é os partidos e o que é a política. Política é tudo aquilo que nós fazemos. No nosso dia-a-dia, eu quando estou em casa com os meus filhos, com o mais pequeno, nomeadamente pelo comer a sopa, estou a fazer política para convencê-lo. A política é tudo aquilo, é a nossa ação enquanto seres humanos, nós estamos a fazer política todos os dias. E nós quisemos trazer para a política um conjunto de pessoas que nós entendemos que são muito válidas, e pelos factos que eu disse, porque são pessoas com participação cívica, são pessoas que na sua atividade profissional são bons técnicos, são pessoas que têm uma opinião sobre Sines, seja nas redes sociais, seja nos seus grupos, e conseguir trazer para a política pessoas de 60 anos, 50, 60 anos, que sejam muito válidas e que nunca se tenham identificado nem se querem envolver com nenhum partido. Isto é uma vitória tremenda. Até a mim me surpreendeu, que eu dizia sempre, acredito claramente que os jovens vendo o movimento e a gente surgir com algumas ideias que sejam cativantes, se aproximem. Penso que teremos muito mais dificuldade a partir de uma certa idade. Como é que se vai buscar um indivíduo com 60 anos que tem a sua opinião, que tem uma visão de Sines e que nunca se envolveu em nenhum partido? Não é? E conseguimos, claramente conseguimos, basta olhar para as nossas listas, para os nossos apoiantes, e conseguimos, porque penso que também temos um programa, sou suspeito a dizê-lo, mas penso que temos um programa com alguma robustez e alguma solidez que cativa as pessoas. António Merci, que propostas é que tem para mudar então esta imagem do Conselho? Que propostas é que tem? Temos muitas. Então, nós fizemos um direto em que tivemos cerca de 1h30, mas temos muitas. Vou tentar elencar algumas fundamentais, algumas linhas orientadoras, e depois, ao longo da entrevista, falaremos de casos específicos. Uma delas, que a mim mobiliza imenso e que me preocupa, é a relação que a autarquia tem com as outras forças vivas do nosso Conselho. Nomeadamente, vou citar a APS, a ICEP, um conjunto de entidades. Nós entendemos que quem é eleito para governar uma autarquia é eleito para governar a totalidade do seu território e a totalidade das suas gentes. Nós sabemos que Sines será
localidades do país que se calhar têm a maior parte do seu território sobre a jurisdição de outras entidades, nomeadamente a Orla Marítima que tem a APS, nomeadamente a nascente de Sines que temos a AICEP. Agora, um presidente da autarquia não se pode demitir disto, não se pode demitir de negociar, trabalhar, se aproximar e de exigir, fundamentalmente de exigir. Eu, por exemplo, tenho alguma dificuldade em conceber que a autarquia não seja parte ativa, nem que seja, enfim, como membro consultivo, mas a autarquia tem que participar do que é o plano estratégico da administração do Porto de Sines. A autarquia não pode ser convidada para ir ouvir o que é o plano estratégico. Tem que participar. Assim como com a AICEP. A AICEP tem uma parte substancial do nosso território, inclusive na qual nós temos algumas ideias para desenvolver Sines do ponto de vista económico, e que temos que chegar a um acordo. Estamos condenados a entendermos, não temos outra forma, é assim que as coisas funcionam. E achamos nós que faltou muito durante esta governação durante estes 8 anos. Acho que faltámos, essa é uma das questões que nós notamos ao longo destes anos. Depois, o que é que nós notamos aqui? Considerando os investimentos que se avizinham, e basta que se realizem metade daqueles investimentos que estão previstos para Sines, a cidade ao longo destes 8 anos deveria estar preparada do ponto de vista da habitação, do ponto de vista das infraestruturas, fundamentalmente do ponto de vista do PDM. O nosso PDM cessou em 2007. Portanto, o PDM tem que ser revisto rapidamente, ou está a ser revisto, mas tem que ser concluído. Temos que saber quais são as zonas de crescimento e de expansão de Sines. Sines, forçosamente, vai ter que crescer. E tem que crescer bem. Tem que se expandir de forma organizada. Depois, e aí sim, aí também sentimos que falta muita proatividade aqui neste aspecto. Quando nós falamos que há a probabilidade de vir um data center para Sines, com a dimensão que se fala, quando falamos na questão do hidrogénio, temos que preparar a nossa cidade para isto, temos que ter habitação, temos que ter creches, temos que ter infraestruturas, temos que ter estacionamento, temos que ter uma panóplia de coisas que temos que começar a preparar. A Câmara Municipal de Sines, hoje, ou este Executivo, teve uma oportunidade única de o fazer. E aqui não há a possibilidade de desculpabilização, que foi um processo que é muito apontado ao atual Executivo, e eu francamente não pretendo aqui escalpelizar isso, não é das coisas que eu prefiro falar do futuro. Acho que não falarmos do futuro, corremos o risco de nos acontecer o mesmo nestes 8 anos. Acho que a vida é feita de futuro. Devemos aprender com o passado, mas é feita de futuro. O que é que acontece aqui? É fundamental a questão da comunicação. É um dos problemas desta autarquia. Há aqui um processo que é muito apontado, que é a questão da desculpabilização. Constantemente isto acontece. A falta de médicos é com o Ministério da Saúde, a Praia de Sines é da APS, a poluição é com o Ministério do Ambiente, quer dizer, parece que nada é com a autarquia. E não é assim. Volto à questão inicial. Tudo o que se passa no Conselho de Sines não pode ser alheio à autarquia. E este é um princípio base. O que é que nós aqui também notamos? Que houve aqui... há uma clara falta de comunicação e de proximidade com a população. Nós tivemos, por exemplo, quando foi a questão do Covid, nós tivemos aqui um processo em que Sines esteve relativamente bem, depois tivemos o surto tanto da Santa Casa, depois voltámos a estar, comparativamente com o resto do país, voltámos a estar muito bem até, e depois tivemos aqui, enfim, fruto das circunstâncias, também não são completamente controláveis, é um conjunto de variáveis. Agora, durante todo este período, que foi uma montanha russa, entre o zero, quase, até ao Conselho do País, julgo que chegámos a ser o Conselho do País com mais casos por 100 mil habitantes, nunca houve uma comunicação do Presidente da autarquia. Ele veio aqui à rádio e veio falar sobre o assunto, mas eu esperava muito mais, eu como cidadão esperava muito mais. E o que é que se espera nestes momentos? Espera-se aquilo que se espera de um líder. Esperava uma mensagem de confiança, esperava uma mensagem a olhar para o futuro, esperava uma explicação, esperava uma mensagem de coragem, esperava que os trabalhadores da autarquia tivessem tido um tratamento distinto daquele que tiveram, nomeadamente os trabalhadores da linha da frente, o pessoal da limpeza, o pessoal do lixo. Quer dizer, não senti aqui uma proatividade. E isto foi válido para quase tudo o que se passou ao longo destes 8 anos. Eu acho que há um problema claro de comunicação entre a nossa autarquia e os cidadãos, que também é uma das questões que nós, obviamente, queremos resolver e temos alguns mecanismos para o fazer. Estas são as 3 ou 4 linhas fundamentais, de uma forma macro, que podemos apontar à autarquia. Então, voltando aqui à questão da habitação, António Brás, e para onde é que pode crescer a cidade de Sines? Os sim. núcleos rurais, a aldeia de Porto Covo, como é que podemos crescer em termos de habitação?
Sines neste momento, e voltamos à questão do PDM, é importante, mas Sines neste momento tem dentro da cidade espaços ainda em que é possível crescer. Alguns espaços em que é possível de crescer. Nós temos aqui algumas vertentes do ponto de vista da habitação. Temos, obviamente, o Primeiro Direito, que é o novo programa que o Governo disponibiliza fundos para a habitação a custos acessíveis, seja a compra, seja o arrendamento. Podem ser feitos pela autarquia, podem ser feitos por cooperativas, inclusive podem ser feitos por IPSS. E esse é um caminho que vai ter que ser feito, principalmente, na nossa opinião, com as cooperativas. Tudo faremos para voltarmos a ter cooperativas em Sines, à semelhança do que faz Santo André, porque depois nós olhamos à nossa volta e estas coisas existem, isto existe. Santo André tem centenas e centenas de fogos e está a construir mais fogos. Portanto, isto é possível. Não é nenhuma fantasia, não é nenhum desejo, não é nenhuma varinha mágica, como alguns apontam. Infelizmente, não há varinhas mágicas para resolver os problemas. Portanto, temos essa questão. Temos uma outra questão que para nós é fundamental. Nós não defendemos a habitação social. Achamos que não é a solução. A habitação social, entendemos a habitação social em situações de limites. E para isso a autarquia de Sines tem um conjunto de património considerável, muito dele devoluto, que terá que ser recuperado, nomeadamente no âmbito do Primeiro Direito, e que poderá ser previsto para a habitação social. Mas estamos a falar em situações limites. Estamos a falar, por exemplo, de um indivíduo de 70 ou 80 anos que vive sozinho, ou uma senhora que vive sozinha, que o marido faleceu, que ela tem 300 euros por mês e é uma doente e tudo mais, e a autarquia tem que intervir, conjuntamente com a Segurança Social e tudo mais. Mas aí, do ponto de vista social, é esse o tipo de habitação que prevemos. Portanto, temos o Primeiro Direito e as cooperativas para responder e fixar em Sines os nossos jovens. Temos que travar rapidamente a sangria dos nossos jovens que continuam aí para Santo André e alguns para Santiago. Temos a questão de algumas, muito poucas casas do ponto de vista da habitação social, e temos um projeto que, novamente, o PDM é fundamental aí, que tem a ver com os núcleos rurais. Os nossos núcleos rurais, que eu tenho constatado isso até junto das pessoas que vou falando, muita gente em Sines não conhece sequer os nossos núcleos rurais. Os nossos núcleos rurais já foram muito mais florescentes, fruto também de alguma relação que havia com a agricultura e que hoje há menos. Porque há um fenómeno curioso, e quem conhece o território de Sines percebe isto. Aquela questão que se fala hoje da desertificação do interior também se passa nos concelhos. E o nosso concelho está a ficar deserto no seu interior e as pessoas estão a vir para Sines e para o Porto Covo. Os nossos núcleos rurais têm um potencial considerável. Para isso requerem algumas questões. Requerem bons acessos, requerem a iluminação nos caminhos rurais, requerem bons serviços do ponto de vista da limpeza, da recolha do lixo, mas requerem, acima de tudo, uma coisa que não está resolvida, que são pessoas que hoje vivem lá e que não podem alterar as suas habitações. Ou seja, há um casal idoso que faleceu, o filho fica com a casa, mas não a pode adequar, não a pode requalificar. Para isto, nós temos que avançar para pequenos núcleos urbanos. O que é que nós queremos nestes núcleos urbanos? Queremos responder às pessoas que hoje lá vivem e que precisam de fazer um anexo, precisam de melhorar a sua casa, porque são casas muito antigas. Queremos fixar aqueles que lá estão hoje, mas queremos também fazer pequenas urbanizações, nomeadamente em tipologia de moradias. Estamos aqui a falar em pequenas urbanizações entre 15 a 20 mil habitantes, e com a tipologia de moradia que levará para lá, e eu tenho a certeza absoluta, portanto estamos aqui a falar pelo menos 3 a 4 núcleos rurais em que isso é possível. Por exemplo, a Cabeça da Cabra, teríamos muito esse desejo, mas tem algumas condicionantes de outros instrumentos de ordenação do território que podem conflituar com aquilo que nós pretendemos, mas estamos aqui a falar num universo, se calhar, de 70 ou 80 moradias. Nós hoje não conseguimos colocar em Sines 70 ou 80 moradias, e muito menos aos preços que poderá ter no núcleo rural. Com uma vantagem acrescida, é que a vida no núcleo rural responde àquilo que muita gente quer. Tem espaço, tem segurança, tem vizinhança, portanto tem aqui um conjunto de fatores que hoje nas cidades cada vez vamos perdendo. E nós temos uma forte aposta nos núcleos rurais, que para nós serão núcleos urbanos. António Brás, também a questão da limpeza da cidade, a mobilidade dentro da cidade, são propostas que têm. Pensam recorrer a trabalhadores da autarquia ou a empresas privadas que possam executar esses trabalhos? Temos que ser realistas relativamente a esta questão. A Câmara Municipal de Sines tem há algum tempo, desinvestido no ponto de vista dos funcionários, dos chamados operários.
Foi uma solução que foi tomada, não vou agora também aqui apurar essa questão. A Câmara Municipal de Sines, neste momento, tem muitas atividades que são necessárias do ponto de vista de manutenção da cidade, para a qual não tem operários suficientes. Isso para nós é claro. Isso obriga ao quê? Obriga a recorrer à contratação exterior, recorrer a empresas exteriores. E dar-lhe aqui uma nota que é, a Câmara Municipal de Sines, a governação atual, nos últimos anos, aumentou em alguns milhões a contratação externa em várias áreas. Continua a apostar na contratação externa. Saíram da Câmara Municipal de Sines, nestes 8 anos, excelentes quadros superiores, alguns deles, grande parte deles irrecuperáveis, saíram por variedíssimas razões, enfim, que foi uma pena. Perdemos muita qualidade com a saída de alguns quadros superiores da nossa autarquia, mas no caso concreto, relativamente ao que foi a nossa juventude, com 20 anos, há 30 anos atrás, Sines tinha imensos operários. Nós tínhamos operários da limpeza, tínhamos carpinteiros, tínhamos jardineiros, tínhamos calceteiros. Não temos. É uma realidade que não temos, e aqueles que temos têm alguma idade. E depois temos aqui um problema também, que também sabemos, não podemos ter essa ilusão, que é a função pública paga mal a estas funções. Qualquer calceteiro que trabalhe para uma Câmara Municipal, se sair e for trabalhar para um empreiteiro, ao fim de uma semana ganhou o ordenado da autarquia. Portanto, isto são realidades com as quais temos que viver. O que é que nós pretendemos? Temos perfeita noção, neste momento, a partir de setembro, quando ganhamos as eleições, não há forma de manter a cidade não apenas limpa, mas principalmente, isto aqui é uma tónica fundamental, que é mantê-la limpa, porque limpar a cidade não é difícil, e nós estamos a assistir a isso. Numa semana limpa-se a cidade, o difícil é mantê-la continuamente limpa. E para isso, neste momento, é forçoso recorrer à contratação externa. Não há meios suficientes da autarquia para o fazer. O que nós pretendemos é um caminho que não sabemos se terá sucesso, mas que iremos fazê-lo. O que é normal, que provavelmente irá ficar vazio, é abrir vagas para estas pessoas para ver se há alguém interessado, mas temos que, junto com as entidades formadoras certificadas para o efeito, nós temos que abrir cursos para estas profissões de manutenção da cidade, o que nós referimos, os canalizadores, os jardineiros, os carpinteiros, os calceteiros, e acreditar que durante 2 anos, sensivelmente, que começará a dar os seus frutos, e a autarquia se comprometerá a assumir os alunos que forem acabando estes cursos como funcionários da autarquia. Ou seja, numa primeira fase temos que recorrer à contratação, numa segunda fase vamos progressivamente tentar repor os nossos funcionários municipais. António Brás, na área económica, que é uma área que é muito grata para si, o que é que pode ser feito para trazer mais empresas para Sines, apoiar o pequeno comércio, tentar arranjar emprego ou pequenos empregos, ou as pessoas podem, elas próprias, o autoemprego, o que é que pode ser feito? Olha, dizer-lhe aqui 2 questões. Primeiro, eventualmente o Bernardo saberá, eu há 20 e tal anos que sou consultor e trabalho na área dos fundos comunitários, para além de ser professor no Politécnico de Setúbal. Uma das coisas que me espantou imenso, e na altura até fiz um post acerca disso, foi, nomeadamente quando foi a altura da pandemia, foi a quantidade de pessoas muito jovens, estamos aqui a falar de pessoas de 20 e poucos anos, verdadeiros empreendedores que em plena pandemia me contactaram para desenvolvermos projetos, portanto, tinham candidaturas para fazê-los, e hoje estão aí com os seus negócios, estão a trabalhar, são pequenas empresas, 2, 3 pessoas, mas acreditam em Sines, acreditam no potencial de Sines, estabeleceram-se e estão a trabalhar. E isto é admirável. É admirável porque, por exemplo, para nós, com uma certa idade, somos mais cautelosos nestes processos. Os jovens têm esta capacidade de empreender, de acreditar e de continuar a fazer coisas. Agora, nós temos uma ideia para Sines, que é uma ideia que, e aqui posso dizer que é da minha autoria, e consegui vendê-la ao movimento. Eu trabalhei muitos anos numa multinacional de logística, que era a Líder Ibérica de Transportes. Conheço muito bem os portos em Espanha, com os quais nós trabalhávamos. A maior parte dos portos espanhóis são zona franca. O que é que sucede neste momento em Sines? Sines, vivemos durante muitos anos, como todos sabemos, vivemos de alguma agricultura, vivíamos do turismo, vivíamos da pesca. Depois há aqui um fenómeno absolutamente extraordinário em Sines, muito pouco replicável pelo resto do mundo, que teve a ver com o crescimento, o boom
dos combustíveis fósseis, que hoje todos já percebemos que os combustíveis fósseis estão no chamado platô. Ou seja, ainda não estão a cair, mas já percebemos que estão a entrar, estão a estabilizar. Não se espera grande investimento. A mim surpreendeu-me, graças a Deus, este investimento da Repsol é um balão de oxigênio, nomeadamente para as empresas de metalomecânica que nós temos aqui e outras empresas de satélite. Agora, o que é que nós entendemos? O crescimento de Sines passa pelo terminal portuário, nomeadamente o terminal de mercadorias. O que é que nós também percebemos? Ao longo destes anos, e isto acontecia-me sempre, as pessoas diziam assim, mas vocês em Sines têm um crescimento extraordinário, pá, a cidade cresce. Eu dizia, não, nós em Sines temos imensos contentores a chegar a Sines, a descarregar, a carregar noutros navios ou a sair de carro. Temos aqui um processo de transshipment. Não temos empresas em Sines capazes de receber os contentores, ou seja, de utilizar a plataforma marítima ou portuária que nós temos como modelo de desenvolvimento, porque não temos aqui capacidade, não temos empresas em Sines com capacidade de receber contentores, descontentorizar, desconsolidar e operar, e até não temos empresas em Sines com capacidade de produzir e exportar através do Porto de Sines. Ou seja, o que é que nós aqui entendemos? O Porto de Sines tem que ser um motor de desenvolvimento da região. Para isso suceder, temos que ter aqui em Sines uma rede de PMEs. E o que é que nos permite esta rede de PMEs? Permite-nos, quando há oscilações no mercado, se for uma rede de PMEs diversificada com muitas atividades distintas, permite-nos que em alturas, por exemplo, que há oscilações do barril do petróleo, se forem várias atividades, umas sofrerão com isso, outras não. Se houver uma crise como foi hoje, e nós vimos isso, houve empresas que cresceram, a maioria cresceram, mas houve muitas empresas que cresceram. Ou seja, quanto mais diversificada for uma rede de PMEs, menor é a sua volatilidade às oscilações de mercado, maior é a sua resistência. Como é que nós conseguimos em Sines ter uma rede de PMEs que utiliza o Porto de Sines para receber mercadorias, transforma as mercadorias e as exporta a partir do Porto de Sines? E isto é que é criador de trabalho. Isto é que é criador de trabalho. Eu conheço um porto, nomeadamente em Espanha, que recebe dezenas e dezenas e dezenas de contentores todos os dias, com peças plásticas, vão para uma fábrica, a 2 ou 3 km do porto, montam as peças plásticas, põem-lhe um carimbo fabricado na União Europeia, numa barca conhecida, e voltam a exportá-lo para o norte da Europa. Isto emprega 580 pessoas. Não é um trabalho muito qualificado, mas é um trabalho que existe. Agora, como é que nós podemos chegar a esta rede de PMEs? O que é que traz as empresas para Sines? O que é que faz com que uma empresa, por exemplo, como é o caso da Embraer, que foi para a Évora, o que é que faz que estas empresas e outras de pequena dimensão venham para Sines? As empresas movem-se pelo lucro, naturalmente. O que é que nós temos em Sines? Temos que reduzir os chamados custos de contexto. Temos um problema gravíssimo em Sines. O preço dos terrenos para as empresas fixarem. Voltamos à questão inicial. Temos que negociar com a AICEP. Os preços que a AICEP hoje pratica, para além de serem para terrenos de grande dimensão, não são preços suportáveis por pequenas e médias empresas. Temos que rever rapidamente. A zona industrial de Sines não se deveria ter expandido onde se está a expandir. Devia-se estar a expandir na zona da AICEP. Segundo, temos que formar pessoas. Nenhuma empresa virá para Sines se não tiver pessoas qualificadas nas áreas que pretende. E estas pessoas, para virem para Sines, têm que ter, voltamos ao ponto inicial, têm que ter habitação, têm que ter creches, têm que ter escolas. Mais importante que isto tudo, quando uma empresa chega a Sines, diz assim, as casas em Sines são caras, porque Sines não tem capacidade de resposta, a alimentação é cara, há um conjunto de fatores em Sines que são caros. O que é que nós temos que fazer em Sines? Que será o modelo de desenvolvimento de Sines para os próximos 20 a 30 anos, e eu não tenho dúvida nenhuma acerca disto que vou dizer, independentemente de ser Presidente da Câmara Municipal de Sines ou não, e irei, com os instrumentos que eu tiver, trabalhar neste sentido, porque eu não tenho dúvida nenhuma. Sines tem que ser uma zona franca nos próximos 20 a 30 anos para fixar aqui uma rede de PMEs. E isto existe na maioria dos portos espanhóis. E isto permite que Sines, Santiago, Santo André, as empresas que se estabeleçam aqui, para além de ter taxas alfandegárias mais baratas, possam ter benefícios fiscais, à semelhança do que existe na Madeira. E aqui temos que distinguir, porque quando se faz uma zona franca, nós podemos decidir quem são as empresas que têm benefícios fiscais. Não podemos fazer como a Madeira, em que há empresas que não têm lá ninguém e têm benefícios fiscais. Podemos dizê-lo assim, só têm benefícios fiscais as empresas que tenham a partir de 50 trabalhadores, ou que importem, exportem, que utilizem o Porto de Sines. E temos que fazer este caminho. E quando nós falámos nisto a primeira vez, algumas pessoas soou um pouco como muito difícil, e Setúbal tem alguma força, isso é uma ilusão.
Felizmente, nos dias que se seguiram, foram poucos dias depois, eu até tenho aqui algumas notas acerca disso, foi cerca de uma semana depois, estes processos fazem-se muito, isto é um caminho longo para percorrer. É preciso fazer algum lobbying, é preciso ter académicos que venham fazer um estudo e que nos digam, não, o que se poupa, o que o Estado poupa, o que o Estado deixa de ganhar em benefícios fiscais, ganha em IVA, ganha em IRS, ganha em impostos em segurança social. E por aqueles dias, 15 dias depois, saiu o Jorge Almeida, o Presidente da Comunidade Portuária e Logística de Sines, veio rigorosamente falar nisto, que era necessário e urgente criar uma zona franca em Sines. 3 dias depois, sai no Jornal de Negócios, no Jornal Económico, ou Jornal de Negócios, um mesmo artigo muito semelhante, e que é importante quem tiver a oportunidade e gosta destas coisas ir ver, do professor do ISEG, o professor Avelino de Jesus, que é um indivíduo muito entendido nisto, que veio explicar as virtudes de uma zona franca em Sines. Este é o caminho, não tenho dúvida nenhuma. E aqui, deixem-me fazer um bocado de política. Este caminho não se faz com a atual governação que nós temos. Porque para fazer este caminho é preciso bater com a mão na mesa com a AICEP. A APS, eventualmente, será uma das partes interessadas nisto, mas é preciso ir ao Governo exigir isto. A Câmara Municipal de Sines, hoje, este Executivo, teve um ambiente único e, se calhar, irrepetível. Tiveram uma maioria absoluta em Sines, uma maioria relativa no Governo Central, portanto, um poder local alinhado com o poder central. Tivemos uma deputada, a Sofia Araújo. Tivemos uma maioria no Porto Covo, tivemos uma maioria em Sines. Portanto, estas condições, tivemos fundos comunitários. Portanto, estas condições não se voltam a repetir para se poder trabalhar isto. E esta decisão de Zona Franca é fundamentalmente uma decisão política, porque, obviamente, isto vai chocar com o Porto de Setúbal, com o Porto de Lisboa e até com alguns portos de Espanha, isto vai chocar. E este trabalho devia ter sido iniciado há 8 anos. Isto será um trabalho, direi, quase de uma vida. Isto não é, a não ser que haja uma decisão política que alguém diga, não, Sines é Zona Franca a partir do ano que vem. Por vezes acontece, aparecem políticos assim. Mas este trabalho tem que ser feito pela autarquia. António Braz, a nível da educação, também uma área que você conhece muito bem, temos a ETLA, temos escolas, vamos ter alguns custos do Instituto Politécnico de Setúbal. É suficiente? Pensa que devíamos ter mais? Qual é a sua ideia? Olha, relativamente ao ensino, primeiro, temos que aumentar o número de vagas em creche. Eu, como o Bernardo sabe, há 20 anos que sou dirigente do Infantário Pintainho, e temos uma lista tremenda de crianças em creche para entrar e não temos a possibilidade nem física, nem humana, porque não temos os funcionários para isso, mas acima de tudo não temos... Existem 2 coisas. Nós podemos fazê-lo com financiamento da Segurança Social, que não há, mas podemos fazê-lo sem financiamento da Segurança Social, mas com a aprovação, com o licenciamento. E este caminho tem que ser feito. Não há creches em Sines. Pronto. Há 2 dias, de salvo erro, o António Costa, no encerramento do Congresso, fala no alargamento das creches em 10 mil novos lugares em creche, e nós temos que agarrar isto com as 2 mãos e rapidamente. Temos que aumentar os lugares em creche em Sines. Eu posso lhe dizer, e isto é público, tenho uma médica disponível para vir para Sines para responder a uma questão que eventualmente me ia colocar. Está disponível para vir para Sines, porque o marido trabalha numa das grandes empresas do complexo de Sines, e tem 2 problemas. É arranjar uma casa, e nem quer que lhe paguem a casa, quer arranjar uma casa, de acordo com o que ela pretende, e fundamentalmente precisa de creche para o filho que não tem vagas. Já tentou 1 ano, já tentou 2 anos e não arranja uma vaga para o filho. Isto são fatores que vão limitando aqui neste aspecto. Agora, a questão das creches, para nós, é clara. Achamos que o nosso parque escolar é um dos grandes atrativos de Sines. Temos um bom parque escolar. Depois há algumas questões de funcionamento, com o número de funcionários, com os materiais, mas são questões pontuais e relativamente fáceis de resolver. Portanto, do ponto de vista dos equipamentos, a ETLA, não tenho dúvida nenhuma. A ETLA tem que vir para dentro de Sines. A ETLA tem que se instalar em Sines. A ETLA tem cerca de 200 e tal alunos. Eu dou aulas na ETLA, dou aulas a alunos do Instituto Politécnico de Setúbal em Setúbal e na ETLA. Não conheço tão bem ou profundamente o funcionamento da ETLA, conheço o equipamento e tudo mais. A partir do próximo ano letivo, e nós no movimento temos este cuidado, que é não formamos ou não formalizamos nenhuma proposta sem previamente falarmos com os atores e sabermos o que é que estamos a falar. Nós tivemos uma particularidade, desculpa, eu fazer aqui este detalhe, nós fizemos uma coisa que nunca foi, aliás, fizemos várias coisas que nunca foram feitas em Sines. Uma delas, nós reunimos com a Câmara Municipal de Sines. Acho que nunca nenhum partido, nem nenhum movimento fez isto. Uma razão muito simples.
Porque nós, quando propomos ou fazemos um programa, temos que conhecer a realidade, ou tentar conhecer a realidade. As câmaras municipais, todas elas apresentam as suas contas normalmente em março, relativamente ao mês anterior, significa que há aqui um hiato entre dezembro e setembro, quando forem as eleições, estamos aqui a falar de 9, 10 meses, em que não temos conhecimento do que se passa na autarquia. E então nós fizemos questão de ir à autarquia perceber o que é que se passava. A questão da ETLA, voltando à ETLA, isto para dizer o quê? Nós sabemos o que se passa na ETLA. A ETLA, no próximo ano letivo, tem que sair do local onde está ou será encerrada. A ETLA tem procura. Ninguém tem dúvida. Continua a ter procura, continua a ter notoriedade. A ETLA tem que vir para Sines. Trazer a ETLA para dentro de Sines significa algumas coisas. Significa a proximidade dos cidadãos de Sines à ETLA, mas significa uma coisa igualmente muito importante. É que entre os alunos, os professores e os funcionários, vamos ter cerca de 300 pessoas dentro da cidade de Sines. E 300 pessoas dentro da cidade de Sines, todos os dias do período letivo, é muita gente. Traz uma dinâmica àquilo que falávamos há pouco, à nossa economia local, às papelarias, ao comércio, aos restaurantes, traz uma dinâmica totalmente distinta. E nós queremos trazer a ETLA para dentro de Sines, não temos nenhuma dúvida acerca disso. Relativamente ao ensino superior, eu tenho algumas dúvidas relativamente ao ensino superior. Não tenho dúvidas do ponto de vista de que ele deve vir para Sines, já devia ter vindo há muito tempo. Agora, o ensino superior hoje em dia, infelizmente, é gerido como empresas. É preciso haver procura para termos o ensino superior. Nós temos um curso em Sines que é o equivalente aos antigos bacharelatos, muito direcionado para as pessoas, que é onde eu dou aulas, muito direcionado para as pessoas que já trabalham e que vão adquirir ali uma formação superior. E temos numa área que supostamente teríamos uma procura tremenda em Sines, que é na área da logística. E não é assim. O IPS consegue formar turmas todos os anos, mas estamos aqui a falar de 30 pessoas. Tenho dúvidas que Sines tenha capacidade de captar alunos suficientes para aquele projeto que foi hoje apresentado, que foi recentemente apresentado. Espero que sim. Seria muito importante, era um sinal de muita vitalidade, que a gente consiga captar de todo o Alentejo e que progressivamente o IPS também ganhe aqui alguma notoriedade para ter alunos de todo o país. Mas nós temos uma ideia também, que tivemos o cuidado também de ir falar com as pessoas envolvidas para percebermos esta realidade. Nós temos em Évora uma escola profissional de hotelaria e turismo. Nós entendemos que este projeto do IPS terá sentido, por exemplo, ter um polo, se for uma escola superior de Sines, que eu creio que não será aqui um polo universitário do Politécnico de Setúbal em Sines, mas seja aquilo que for. Nós entendemos que o Porto Covo deverá, que uma turma de ensino superior de hotelaria e turismo deverá estar no Porto Covo. E se no primeiro ano tiver 20 alunos, no segundo outros 20, no terceiro outros 20, estamos aqui a falar de 70, 80 pessoas dentro do Porto Covo durante o inverno. E isto permite ou ajudará a amenizar o problema gravíssimo que nós temos no Porto Covo, que é a sazonalidade. E a falta de mão de obra. E a falta de mão de obra. E nós acreditamos que estes alunos que hoje estão em Odmira, com alguns de Sines e outros da região, acreditamos que é possível constituir turmas 30, 40, 50 alunos e manter um polo, uma escola superior de hotelaria e turismo no Porto Covo. Este é um dos projetos que nós não queremos abrir mão deles. Agora, se me disserem assim, onde é que fica localizado? E onde é que... estamos cá para resolver essas coisas, não é? Em relação à saúde, e já tocou aí na questão dos médicos, houve há pouco tempo um concurso público para a contratação de médicos, ficou quase deserto. António Básio, o que é que se pode fazer diferente para que os médicos possam concorrer a esses concursos? Nós temos aqui, isto já aconteceu, isto que hoje está a acontecer em Sines aconteceu, está a acontecer em Sines e em mais terras, não é? Eu tenho esse cuidado sempre de distinguir aquilo que se deve à autarquia daquilo que não se deve. Um dos princípios que nós temos é, nós, movimento, devemos fazer bem aquilo que nos compete e devemos tudo fazer com que aconteçam as coisas que não nos competem a nós. E nós sabemos que isso não nos compete a nós enquanto autarquia. Mas também sabemos uma coisa, aquilo que eu há pouco disse, que é tudo aquilo que se passar em Sines, o bem-estar dos seus cidadãos, todos os problemas da cidade, a autarquia tem que estar envolvida e tem que procurar soluções para eles. Nós, neste momento, como eu há pouco lhe disse, temos três soluções, que depois duas delas são semelhantes. Temos 2 médicos reformados disponíveis a trabalhar em Sines, nenhum deles está disponível a trabalhar a tempo inteiro, um deles vive no Porto Covo, o outro deles vive aqui na nossa região, estão disponíveis a trabalhar em Sines, assim se chega a acordo,
também com a entidade de saúde, e temos essa senhora que está reformada e essa senhora que está disponível, tem o marido cá, e que diz uma coisa muito simples. E nós fomos à procura. Nós falámos, houve ali um mês que eu até contabilizei, eu falei com 20 e tal médicos para ver, ou porque eram de Sines, ou porque estavam próximos de Sines, ou porque tinham relação com Sines. Tivemos o cuidado de identificar, ao longo deste ano que passou, nós trabalhámos imenso. Tivemos o cuidado de identificar todas as relações e ramificações possíveis com Sines. Quem é que estará disponível para ir para Sines? E temos efetivamente uma senhora relativamente nova, como há pouco lhe disse, que o marido trabalha no Complexo Industrial de Sines, e a senhora diz: eu estou disponível a ir para Sines, como há pouco lhe disse, preciso de uma creche para o meu filho que tem 2 anos e preciso de uma casa para viver com o meu marido, porque ele está a viver numa casa pequena em Santo André e queremos viver em Sines. Resolvam esse problema, eu estou disponível a ir para Sines. Chegou a contactar a administração do Sines? Ainda não tenho essa capacidade institucional de fazer, mas também, independentemente, obviamente que independentemente de ganhar ou não, estarei disponível para fazer isso, quer dizer, não seria de esperar outra coisa, não é? Apoios ao associativismo, à cultura, o que é que tem previsto? A seguir o que tem feito nos últimos anos as câmaras os diversos executivos? O que é que... Nós tentámos falar com todas as associações desportivas e não só. Não conseguimos, não foi por nossa vontade. Naturalmente algumas entenderam que não deviam reunir ou connosco ou com todos, não sei, mas reunimos com 60% a 70%, que são muitas. Nós pelo menos identificámos aqui em Sines, identificámos 48, não sei se nos faltou alguma. O que é que nós sabemos claramente? Primeiro, o regulamento interno, o regulamento de apoio ao associativismo tem que ser alterado. Eu acho que neste momento, é curioso, não há ninguém satisfeito com o atual regulamento. Temos que olhar para algumas questões, enfim, eu parecem-me legítimas, mas eu, enquanto autarquia, eu acho que a autarquia deve ter muito cuidado na ingerência nos clubes. Eu costumo dizer assim: aquilo que funciona bem, a autarquia deve deixar que funcione bem. E deve entrar naquilo que funciona mal até funcionar bem. E quando funciona bem, deve sair. E isto é válido para tudo, seja para IPSS, seja para os clubes desportivos. Primeiro, eu acho que tem que ser revisto o regulamento. É a minha opinião, mas acho que isto tem que ser feito com os clubes. Há uma questão que se tem levantado nos últimos tempos que tem a ver com um reforço do apoio aos clubes que têm atletas de alta competição, ou nas seleções, ou internacionais, ou sejam olímpicos, o que quer que seja. Eu concordo, em parte, tem sentido que assim seja, porque tem outro tipo de custos, mas não abdico, e esse é o papel de uma autarquia, não abdico de forma nenhuma pelos clubes que são formadores. E nós temos o exemplo do Vasco da Gama, que até há pouco tempo, e acho que se mantém, entre os 4 ou 5 clubes com o maior número de pequenos atletas no distrito de Setúbal. Isto é admirável, porque Sines tem 15 mil pessoas e estamos a comparar com Terras que tem 70, 80, 90 mil pessoas. Clubes que têm uma área de intervenção. E isto tem que ser valorizado, obviamente. Portanto, a autarquia, quando despende os seus fundos públicos, tem que olhar para quem está a substituir. Há uma coisa aqui fundamental que eu acho que disse a todos os clubes com que tive, e que é uma coisa que há alguns anos formou. As autarquias não dão dinheiro aos clubes. As autarquias transferem uma competência para os clubes e para as associações culturais e tudo mais, que é uma competência sua e que ela paga para lhe prestarem esse serviço. E com uma particularidade, é que hoje em dia, qualquer clube ou qualquer associação consegue fazer melhor o seu papel do que se fosse a autarquia a fazê-lo. Porque longe vão os tempos do CDM, não é? Claro. Portanto, o que é que nós aqui entendemos? Temos que manter o funcionamento atual dos clubes. Hoje em dia, nós temos um programa que é o Plano Anual de Eventos, em que nós entendemos que a dinâmica social de Sines está baseada nos seus dirigentes e nos seus atletas. Nós não temos nenhuma atividade em Sines em que uma pessoa acorda às 6 da manhã para ir com um grupo de 15 ou 20 miúdos a caminho do Seixal e voltar no sábado à tarde para junto à sua família e perde o sábado inteiro. Isto só acontece nas associações e nos clubes. E isto tem que ser valorizado. Nós temos que reconhecer isto. E o que é que nós propomos aqui? Propomos manter o funcionamento, que é o que hoje é feito, mas queremos dar um passo à frente. Nós temos o Plano Anual de Eventos, que mais não é que foi propor a todas estas 40 e tal associações que existem, que façam em cada fim de semana do inverno, desenvolvam em Sines um evento de âmbito nacional ou internacional. E queremos 2 ou 3 coisas. Queremos, preferencialmente, que comece à sexta-feira, seja sábado e domingo, que englobe atletas de vários pontos do país. Porquê? Porque queremos ter aqui em Sines, em todos os fins de semana, 200 ou 300 atletas a fazer uma determinada competição.
O que é que isto nos traz? Seja atletas, seja na cultura, seja em IPSS, façam congressos, o que é que seja. O que é que isto aqui nos permite? Permite-nos várias coisas. Queremos que seja um incentivo para os dirigentes. Temos problemas graves no dirigismo em Sines. Cada vez temos menos dirigentes, também temos menos pessoas envolvidas, porque o dirigismo não é pago. Não é pago, que é uma coisa que eu já disse várias vezes, choca algumas pessoas, mas há clubes e entidades em Sines que neste momento já não tem sentido não serem pagas. Devem rever, na minha opinião, devem rever os seus regulamentos. Vivem muito dos pais, não é? Vivem muito dos pais, é das pessoas que lá andam, vêm os filhos e para aquilo não fechar vão manter. Portanto, e nós temos de dar aqui um salto de qualidade nisto. Agora, o que é que nós aqui entendemos que deve ser feito? Este plano anual de eventos irá permitir ser um incentivo também aos dirigentes. Eu lembro-me quando era miúdo, toda a gente se lembra, o Vasco da Gama, por exemplo, tinha aqui sempre um torneio da Páscoa, enfim, ao Benfica, ao Sporting, ao Porto. Isto é um incentivo para os dirigentes. É um incentivo para o clube. É um incentivo para os próprios atletas. Os atletas já não são como no nosso tempo, que acordavam às 8 da manhã para ir daqui a Setúbal e se tinham azar não entravam e ficavam só a ver o jogo e voltavam contentes por ter sido convocados. Hoje, muitas vezes, se calhar é difícil arranjar atletas suficientes para irem. Portanto, a realidade mudou. E nós queremos aqui criar um incentivo para os dirigentes, queremos criar um incentivo para os atletas e queremos que isto seja um plano fundamental para o desenvolvimento turístico e económico de Sines. Porque se nós conseguimos ter aqui, todos os fins de semana, um clube a fazer um evento desta natureza e que ponha aqui 200 ou 300 pessoas a dormir e a consumir, Sines estará cheio todos os fins de semana. E chamamos isto o plano anual de eventos, em que a autarquia terá que participar com o apoio logístico e reforço financeiro, obviamente. António Brás, a nível do turismo, foi sempre um problema desde os anos 70, este equilíbrio, indústria, turismo, por vezes com mais turismo, menos indústria, e ao contrário. Qual é a sua ideia? Continuamos a ter este equilíbrio e conseguimos fazê-lo? Olha, primeiro há vários tipos de turismo. Nós temos o que é denominado o turismo de mar e sol, que fruto de uma extraordinária beleza natural que nós temos, continua a ter muita gente. E é incrível, nós pensamos sempre que isto vai acabar, é desta que vai acabar. E não, continuamos a ter as nossas praias cheias, e esta questão do Covid, que tirou muitas pessoas de destinos internacionais e até do próprio Algarve, voltou a mostrar isso. Nós hoje temos o Alentejo cheio, os turismos rurais, os alojamentos locais voltou a encher. Portanto, há aqui uma nova dinâmica. Sines tem um conjunto de características próprias para ter vários tipos de turismo. Desde logo, este turismo desportivo, um turismo de eventos, um turismo cultural, mas temos aqui uma coisa fundamental, que temos que agarrar e temos que desenvolver, que a mim faz uma confusão tremenda, que é a Praia de Sines. De Sesimbra até ao Algarve, Mil Fontes tem algumas dúvidas, mas de Sesimbra até ao Algarve somos a única praia urbana. E uma praia urbana tem que ter características de uma praia urbana. Tem que ter campo de jogos, tem que ter bares, tem que ter atividade, tem que ter vida noturna, porque é uma praia que é vivida como um prolongamento da cidade. E nós temos que fazer isto. E, a partir, mais outra questão em que nós tivemos a cuidar de nos informar, a partir do dia 1 de junho do próximo ano, a Praia de Sines volta à jurisdição da Câmara Municipal de Sines. Nunca devia ter deixado de pertencer. E não pertence atualmente desde dia 1 de junho, porque a Câmara Municipal de Sines se atrasou. Não sei quais foram os motivos, não me compete a mim, não vou entrar por aí, mas desde dia 1 de junho poderia ser já da sua jurisdição. Para mim é quase inconcebível que a Praia de Sines não seja, desde sempre, da Câmara Municipal de Sines. Nunca devia ter deixado de ser. Portanto, para nós, quando falamos da Praia de Sines, do turismo, falamos da Avenida e da Praia de Sines. Têm que ser dinamizadas e olhadas como um todo, do ponto de vista turístico. E bares como antigamente, restaurantes? Sim, claramente. A praia de Sines necessita, e é engraçado que as pessoas progressivamente vão querendo. A Praia de Sines, neste momento, a avenida tem algumas características. Para já, a praia é muito vivenciada por muitos jovens. A Praia de Sines continua, nós olhamos para a Praia de Sines e tem muitos jovens. A Praia de Sines precisa ter campos de jogos, precisa ter bares, precisa ter casas de banho novas, instalações sanitárias que irão ser feitas pela APS, segundo eu sei, precisa ter alguns equipamentos, precisa de voltar a ter um bar, claramente. Aquela avenida precisa ter música ao vivo, performances de rua, precisa de ter bares. Tem sentido, para mim, ter um restaurante ali na avenida. Temos um deck espantoso, quase ao pé da Doca Pesca, que é uma excelente esplanada, tem que ser desenvolvido. Nós temos que devolver à Avenida de Sines. E temos também de tentar, junto com as associações, que elas próprias desenvolvam ali algumas atividades. Nós, neste momento, temos o Diogo, isto não é publicidade ao Diogo, apesar de ser da nossa juíza, mas o Diogo consegue levar para a Avenida de Sines um conjunto de pessoas a praticarem desporto. E para mim isto tem todo o sentido. Não me choca nada, e já vi isto em imensos sítios, em ver pessoas a fazer atividades desportivas de forma organizada
na praia, fazerem caminhadas. Agora, nós não podemos ter a Praia de Sines como uma área pedonal entre o Pontal e a Doca Pesca, em que as pessoas fazem o percurso, voltam ao início e voltam para trás e vão para casa. Não, temos que fixar ali as pessoas, temos que dar motivo às pessoas para se fixarem ali. Nas tantas praias, defende também mais praias para que as pessoas possam ir, com bares também noutros sítios? Nós temos aqui... Estou a pensar, por exemplo, na Samoqueira. Sim. Nós, apesar de um concelho pequeno, nós temos aqui praias com características muito diferentes. Nós, por exemplo, temos a questão do Porto Covo, em que tem um tipo de turismo totalmente diferente daquilo que poderá ser o turismo de Sines, e temos depois aqui um conjunto de praias que tem uma característica mista entre o que é a praia urbana e o que é uma praia pura de lazer, de mar e sol. São estas praias aqui do eixo de Santorpes até ao Porto Covo. Não me choca absolutamente nada que tenham, como hoje têm ali, restaurantes e bares, e que tenhamos ali algo, façamos aqui este circuito com alguma atividade noturna. Não me choca absolutamente nada. Estamos a terminar. Pedia que lhe deixasse uma mensagem aos sinienses. O que é que podem esperar do António Brás, o candidato? Olha, nós tentámos claramente, e todo o nosso esforço foi feito nesse sentido, criar aquilo que nós entendemos, e acho que faltou em Sines, nomeadamente nas últimas eleições. Fizemos todos os esforços e estamos a fazê-lo, continuamos a trabalhar, porque ainda falta um mês, e sentimos que o estamos a conseguir, e sentimos isto na rua no dia-a-dia. Queremos e somos uma alternativa credível, com pessoas que conhecemos muito bem Sines, conhecemos muito bem os problemas de Sines, temos capacidade de os resolver e de fazer com que eles sejam resolvidos. O que é que podem esperar de nós? Podem esperar de nós algumas questões. Primeiro, energia, dinâmica, proatividade. Os investimentos que se avizinham para Sines não permitem que Sines fique parado ou na expectativa de que as coisas aconteçam. Não podemos. Temos que ser nós a tomar as rédeas do destino de Sines e temos que fazê-lo com os cidadãos. Não vale a pena nós pensarmos em projetos de grande... Nós temos muito poucos projetos de grande dimensão, e posso citar um rapidamente, que é um parque da cidade. Sines precisa de um parque da cidade em que, como nós tivemos o IOS, em que voltemos a encontrar as várias gerações, as várias pessoas. É talvez o único projeto grande que nós temos, de grande dimensão, e depois temos muito pequenas obras, que são aquilo que a população necessita no seu dia-a-dia. O que é que podem esperar de nós? Uma imensa proximidade. Nós queremos estar constantemente em contacto com os cidadãos, temos mecanismos para isso. No nosso programa eleitoral verão isso, 6 em 6 meses prestaremos contas do que é o nosso programa eleitoral. Vamos cumpri-lo, queremos cumpri-lo integralmente, uma grande proximidade, mas acima de tudo, que somos uma solução muito válida para Sines, muito credível, e acima de tudo temos uma visão estratégica para o nosso concelho. Não temos dúvida nenhuma, seja no ponto de desenvolvimento económico, seja no ponto turístico, seja na educação, sabemos com rigor aquilo que queremos e para onde vamos, não temos a menor dúvida, e construímos isto com os cidadãos. Muito obrigado por ter cá estado. Obrigado pelo convite. Portanto, terminamos este especial de eleições, regressamos amanhã, quinta-feira, com o candidato da CDU.